Continuando a palavra. Segundo conselho que o Senhor te dá. Nós já entendemos que o primeiro conselho é não se relacionar, não ouvir o conselho dos ímpios. Né? Ímpio é a pessoa que não se relaciona com Deus, é a pessoa que vai falar da carne dele, é a pessoa que não tem uma sabedoria divina. E nós descobrimos que a sabedoria divina é ter o conhecimento de Deus e que essa sabedoria é Jesus Cristo. E agora nós vamos partir para o segundo conselho. O segundo conselho é um mais direto. Não se deixar influenciar pela conduta dos pecadores. É interessante que a gente ouve uma frase, pelo menos eu já escutei várias vezes, uma frase que diz assim: se Deus existisse, não haveria fome, não haveria guerras, não haveria doenças. E normalmente a pessoa que não crê em Deus, ele tem esse argumento para justificar a sua falta de crer em Deus. Só que quando você ouvir isso, irmão, leia esse texto aqui, decore ele, guarde ele no seu coração. Nós vamos se aprofundar um pouquinho nele, mas olha só o que diz a palavra. Não, o braço forte de Yahvé não está encolhido para que não possa alcançar-nos com a salvação. Nem o seu ouvido está tampado que não possa ouvir. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor. É por isso que isso ele não lhe darás ouvido. Por isso ele não lhe darás ouvido. Olha que tremenda essa palavra, irmão. Eu fico pensativo quando eu li esse texto, assim, quando eu me aprofundei um pouco nesse texto, que eu falei, puxa vida, a resposta que eu nunca tive estava na Bíblia. Porque o texto é claro, não é Deus que não quer fazer, é o pecado que impede o agir de Deus em nossas vidas. É o pecado que faz com que Deus não haja na nossa vida. O pecado é a desobediência da palavra. É desobedecer o que Deus diz. Deus diz, não ouça o conselho dos ímpios. Você vai lá e ouve. Pronto, você desobedeceu. Você foi contra a palavra de Deus. Sabe como é que você sabe o que é pecado? Vou te dar um exemplo prático. Pensa que você vai fazer alguma coisa. Vai fazer alguma coisa. Eu vou escrever aqui. Estou escrevendo aqui, ó. Olha, escrevi. E aí? Atitude dessa. Você escreveu. Você fez alguma coisa. Isso que você fez pode ser posto num telão e mostrar para todo mundo? Pode ser posto num telão e a sua família vê? Pois é, irmão. Se não pode, então é pecado. Ponha isso na sua cabeça, no seu coração. Se tem que ser oculto, se tem que ficar escondido, é errado, irmão. Então o que é o erro? O erro é você errado. Vamos agir certo, vamos fazer o que é correto, vamos seguir a palavra de Deus para que nós possamos ser felizes, amém? Nós temos que entender um detalhe sobre o pecado. O pecado ele não vai chegar na sua vida mostrando que é sou um pecador! Cheguei! Não, ele não vai chegar mostrando que ele é o pecado. Ele também não vai mostrar qual que é a consequência dele na sua vida. Sou o pecado, e se você me usar, e se você fizer o que eu quero, isso vai acontecer na sua vida. Não, irmão, o pecado não vai chegar dessa maneira. O pecado ele vai chegar aos poucos. Ele vai chegar de mansinho. Ele vai se aproveitar de um detalhe que você deixou. Ele vai se aproveitar de uma vaga que você deu. Ele vai chegando aos poucos e vai te empurrando meias verdades. Vamos partir para a origem do pecado? Descrito na Bíblia? A serpente, no jardim do Éden. Ela chegou apenas conversando. E aí, Eva, como é que tá? Beleza? Então, nossa, tá gostoso hoje, né? Fresquinho, tá nem frio nem calor, 23 graus, uma brisinha, né? Gostoso, dá pra ficar de blusa, dá pra ficar de camiseta. E ela foi dando atenção. Tradução minha, tá? Versão minha, tô floreando o que aconteceu.
ela chegou chamando a atenção. A primeira coisa que o pecado vai fazer na sua vida é chamar a sua atenção. Porque ele vai questionar se você tem a palavra ou não. Deus havia dado uma ordem. E a palavra de Deus ela é viva, eficaz e direta. Ok? Deus deu uma ordem. Vamos lá? A ordem de Deus? Vou ter que sair daqui porque pega até aqui embaixo. Gênesis 2, do versículo 15 ao versículo 17. Assim Yahvé, Deus, o Senhor, tomou o homem e colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem: comerás livremente do fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza, morrerás. A ordem de Deus era simples. Ó, o jardim do Éden está aqui, tudo que tem aqui é para você, mas aquela fruta ali do conhecimento do bem e do mal, aquela você não come. Ó, presta atenção nesse detalhe, ó. Conhecimento do bem e do mal. Comerás livremente do fruto de qualquer espécie do árvore do jardim, contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pronto. A ordem era direta. A ordem era clara e específica. Em tudo que o Senhor faz, Deus não vai te dar uma direção errada. Ó, você vai subir, vai dar 3 rodadas para a esquerda, 4 rodadas para a direita. Depois que você fizer uma cambalhota, você pega a direita. Não. Deus vai falar para você assim, vai e vira a direita. Você que tem um relacionamento com o Senhor, você que já tem um aprofundamento da palavra de Deus, você nunca passou por isso? Eu estou falando para crentes e descrentes. Eu estou falando para pessoas que conhecem a palavra do Senhor e estou falando para pessoas que estão se adentrando nessa palavra do Senhor. Talvez seja o seu primeiro encontro com a palavra do Senhor. Amém. Mas eu estou falando agora para pessoas que já se relacionam. Estou falando de mim para vocês. Tudo que eu falo, irmão, eu uso meus exemplos, ok? Às vezes eu cito um exemplo de outra pessoa em sinal de comparação com aquilo que a gente vive. Nunca teve esse negócio de você estar tipo, no espírito de oração, dirigindo. Aí o Espírito Santo vem e fala para você, ó, não vai por essa rua, vai pela outra. E aí o que eu faço? Eu vou pela outra. Porque é claro o entendimento daquilo que o Senhor está falando para nós. A direcionamento que o Senhor dá, que o Espírito Santo dá, é claro e nítido. Eu vou pela outra rua. Eu não sei o que vai acontecer se eu continuasse reto. Porque o Senhor não quis que eu passasse por ali. O Senhor quis que eu virasse. Lembre-se, quando o povo de Israel foi libertado da escravidão, Deus tirou eles de um caminho, pois eles iam passar perto de uma guerra. Então, para eles não passarem perto da guerra e se assustarem, Deus fez eles fazer uns contornos. Então, às vezes, é só isso que Deus quer de você. Ouça qual é a direção que Deus quer para você. A pergunta que a serpente fez para Eva sobre todos os frutos. Vamos para o texto? A serpente era o mais astuto, guarde esse termo, astuto, de todos os animais do campo, que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isto mesmo que Deus falou? Não vos podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Nenhum dos frutos? Foi isso que Deus falou? Deus não falou nenhum dos frutos. Ok? Então, qual que foi a resposta de Eva? Eu não fiz o slide da resposta de Eva, mas vou ler na Bíblia aqui. Tá? Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 2. A serpente fez a pergunta ali, né? Ó. Não pudesse comer nenhum dos frutos? Aí Eva responde. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Ela disse que Deus disse. Não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Não morreis, não morra. Vamos ver o texto aqui?
Não comerás. Ok? Da árvore do conhecimento. Deus em nenhum momento falou para ela não tocar. O que Eva fez? Eva floreou a palavra. Eva fez, colocou algo que não tinha na palavra e ainda disse Deus. Não vou polemizar, mas a gente vê isso no mundo de hoje. Cabe a você ter o discernimento e o entendimento daquilo que é certo e que é errado. Eu vou seguir um exemplo muito grande assim. O povo é crente. Nós, seres humanos que buscamos a presença do Senhor, nós aprendemos a nos relacionar com o Espírito Santo e se tornamos cristãos. Através de Cristo nós se relacionamos com o Espírito Santo. O que afasta o povo, às vezes, são as igrejas, as placas, os usos e os costumes. E eu posso afirmar isso porque eu assisti recentemente um documentário de um caso de uma pastora que era deputada federal, e essa pastora ela foi presa por acusada de assassinar o próprio marido. E a igreja dela era uma igreja enorme, que chegou, eu acredito que a 9.000 membros, ok? Só que quando aconteceu tudo isso, a igreja acabou. Eles acabaram vendendo os móveis e os instrumentos da igreja. Por quê? O povo busca Deus, o povo não busca a igreja, o povo não busca placa. Então eu estou aqui falando da palavra do Senhor. Eu estou aqui dizendo o que a Bíblia me diz. Eu estou revelando o que o Espírito Santo me revelou. Eu não estou fazendo um floreio, eu não estou inventando. Aqui está a palavra. E aqui está o Espírito Santo. Amém? Vamos para um texto muito bom. Nós vamos se aprofundar um pouco nesse texto. A palavra de Jesus Cristo nos alertou sobre a astúcia do inimigo. Porque quando a serpente chegou próximo a Eva, ela não teve um discernimento do uso da palavra para poder se livrar daquele dom. Eu me atrevo a dizer que ela talvez não tinha percebido qual que era a intenção daquele ser. Mas já está acontecendo.